Fala Juliano, tudo jóia? Seguinte, eu vou gravar um vídeo aqui para responder sua dúvida. Tô gravando minha tela aqui também. E, enfim, eu sei que você é um aluno novo, talvez você não tenha visto isso ainda. De tempo em tempo, quando algum aluno manda alguma dúvida que eu acho que é interessante para outros alunos, eu respondo através de um vídeo e aí eu gravo e disponibilizo para todo mundo. E a sua dúvida era uma dessas, eu acho que pode ser interessante para todo mundo, até porque é uma dúvida que eu já recebi mais de uma vez, então eu vou fazer um vídeo aqui para explicar, bem passo a passo e tal, mas assim, sem enrolação, direto ao ponto, então acho que vai ficar interessante para todo mundo. Bom, outros alunos que estejam assistindo, a dúvida do Juliano era em relação às rotas. Eu não vou pegar o chat aqui porque ele me mandou em privado, então eu não quero mostrar o chat dele, mas ele estava me perguntando sobre as rotas do Rails, de como... Melhor ainda, eu vou começar a criar o código aqui, fica mais fácil para dar os exemplos. Deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Aí, ficou legal. Vou criar uma pasta aqui, chamada Juliano. E aqui vou criar um projeto Rails chamado blog. Qualquer coisa, na verdade, só para demonstrar aqui mesmo. Mas como o app que você mandou, eu acho que era o blog, eu vou usar o blog como exemplo também. Bom, enquanto ele vai criando ali, eu já vou abrir aqui e abrir o meu editor de textos, que abriu no outro monitor. Deixa eu dar um zoom aqui para poder ficar visível. E já vou abrindo o arquivo de rotas. Vou apagar esse comentário que tem aqui. E legal, criou, tá? Então, blog. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um resource qualquer aqui. Então, vamos lá. Rails generate post, title e barra do tipo text. Tá? Isso aqui é o nosso generate, nosso gerador de código, né? Ele vai gerar um model, controller. E ele não encontrou post porque eu esqueci que faltou um scaffold aqui. Pronto. Então, eu queria que ele gerasse um scaffold, né? Então legal, ele deve ter criado aqui pra gente uma rota exatamente, já atualizou. Ele criou também o model, criou todas as paradas aqui pra gente. O que interessa aqui mesmo, no caso, é a rota. E a dúvida do Juliano era a seguinte. Ele viu num trecho lá de uma videoaula que tinha um trecho que era assim. A gente tinha um do, depois resources, né? Eu vou explicar resources também, mas só pra colocar o código aqui. E aí lá a gente tinha uma coisa parecida com essa. Na verdade era exatamente essa. Melhor, vou até copiar. Pronto. Aí fica fiel ao que ele mandou. Tá? Então a gente lá tinha um get search, que é a parte de busca lá do aplicativo do blog, né? E tem on collection e tal. E ele queria entender um pouco melhor esse conceito. Então vamos lá. Quando a gente tem só um resources desse tipo aqui, esse resources, na verdade, é como se a gente estivesse declarando 7 rotas. Se a gente vier no terminal e rodar Rails routes, ele vai gerar aqui pra gente uma lista, mostrar uma tabelinha. É que como minha fonte está muito grande, ficou tudo bagunçado. Eu vou ter que diminuir para poder mostrar. Ou melhor ainda, eu posso fazer um filtro, né? Vou fazer um filtro por post, que aí vai ficar menor e eu consigo aumentar a fonte. Deixa eu rodar de novo com a fonte maior, aí ele coloca certinho na tela. Foi muito. Pronto. Tá bom, acho que dá pra ver aí, né? Então, essas aqui são as 7 rotas que ele criou pra gente. Tá? Na verdade parece que é uma a mais, porque essa aqui é a mesma. Opa, o patch e o put são a mesma, são só 2 verbos diferentes HTTP. Tá? Então a gente tem o index, o create, o new, o edit, o show, o update e destroy. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo update. Tá? Então são 7 rotas que ele criou pra gente. Tá? O index é pra gente listar recursos. O show é pra gente mostrar detalhes de um recurso em particular, né? No caso do blog, por exemplo, o index a gente mostra a lista com todos os posts e o show a gente mostra um post, um artigo do blog em particular. E aí o new e o edit são páginas para respectivamente criar e editar. O create, o update e o delete, o destroy, eles não têm páginas, tá? Eles não têm, poderiam ter se a gente quisesse, mas por padrão eles não têm uma página, não tem um HTML, tá? Não tem nada visual. Eles são só actions do controller. Então, deixa eu abrir o controller aqui. App controllers posts. Tá? O controller está aqui. Então a gente tem a action lá de update, de destroy e também de create aqui em cima.
Essas actions, como eu falei, não tem páginas, né? Elas servem só para fazer alguma ação. E depois que elas terminam essa ação, elas fazem alguma coisa. Ou renderizar a outra action, que é a show, que seria o artigo, ou ainda renderizar a página de new, ou no caso do delete, por exemplo, ele volta para a página inicial com todos os posts, né? Que esse aqui, na verdade, seria o index. Então, essa aqui, o resources... Cadê? Resources são essas 7 rotas. Quando a gente passa um bloco aqui... Cadê? Eu perdi o que eu tinha copiado. Aliás, deixa eu só dar um Ctrl Z, né? Pronto. Quando a gente passa coisas a mais dentro do bloco, significa que a gente quer, além das 7, a gente quer mais coisas. Tá? Então vamos lá. Do jeito que eu coloquei aqui, get, search e tal, deixa eu rodar novamente o comando. E olha só o que ele vai mostrar. Faltou o meu grep, né? A fonte grande aqui não dá pra ver direito. Então grep post. Tá vendo que aqui ele tá mostrando já uma rota nova? Uma rota chamada search. E aí a gente pode tanto vir aqui no nosso controller e criar uma action chamada search, que ela vai funcionar. Então quando a pessoa acessar essa URL /posts/search, tá vendo que não tem parâmetro nenhum, né? Tem algumas rotas que tem parâmetro, por exemplo o show. O show ele recebe um parâmetro chamado ID, que é pra gente saber qual post em específico a pessoa tá se referenciando. No caso aqui do search ele não tem. Por que ele não tem nenhum parâmetro? Porque a gente está usando collection, tá? Então eu vou até colocar uma anotação aqui embaixo. Collection não tem IDs. Ou não tem parâmetros, melhor ainda. Porque poderia ser uma coisa que não fosse o ID, tá? Parâmetros. E aí a gente tem um outro chamado member. Contém parâmetros, tá? Tem duas formas da gente utilizar o collection, tá? Se eu fosse criar uma outra rota aqui, por exemplo, vamos supor filtro de alguma coisa, sei lá, vou chamar de filter. Eu poderia continuar passando on collection aqui que funcionaria, não tem problema. Eu só vou te ensinar essa segunda forma porque tem alguns projetos que vão usar, é bastante comum, e aí você pode não ter certeza do que está fazendo, então eu vou te explicar aqui essas duas formas. Essa aqui é uma forma válida, do jeito que está aqui na tela, tá? Então a gente tem duas linhas especificando que é uma rota de collection, ou ainda, poderia ser assim, ó. Antes do primeiro get, a gente tem como se fosse um método mesmo, collection, aí um outro bloco, do, aqui eu fecho, tá? E aqui eu só vou arrumar a indentação dessas duas linhas, vou colocar pra frente. É a mesma coisa, tá? Se eu rodar até um Rails, o comando das rotas aqui de novo, ele vai mostrar tanto a busca quanto o filtro, tá? Então é exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Aqui, se eu quisesse usar um member, mesma coisa, tá? Eu viria aqui, member, do, end, e aí vamos supor que eu queira um... deixa eu pensar... sei lá, um método chamado JSON, por exemplo, tá? Ou... acho que JSON tá bom. Não é um nome muito legal, mas, sei lá, a gente poderia chamar de details, por exemplo. Tá? Seria parecido com show, só que, sei lá, a gente vai retornar um JSON, alguma coisa assim, né? Hipoteticamente. Então vamos rodar de novo e olha só o que acontece. Tá? Então aqui, ó, o nosso details post, tá? E ele, diferentemente dos outros, ele recebe um parâmetro ID, tá? Então ele vai se referenciar a um artigo específico, a um post em específico. Essa é a grande diferença do collection e do member, tá joia? E você pode usar os dois, né? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, dessa demonstração, eu usei os dois. Você pode usar só um, só outro, nenhum ou os dois. Do jeito que você fizer vai funcionar, tá joia? Eu acho que é isso, basicamente. Deixa eu ver se tem mais alguma dica ou alguma coisa extra pra colocar. Pra adicionar. Aqui todos esses parâmetros, todos esses métodos, tudo nas rotas aqui tem bastante coisas que podem ser personalizadas. Por exemplo, aqui no Resources dá pra gente passar um key, a gente pode passar, enfim, acho que params também existe, ou param. Tem outras flags que a gente pode usar para coisas diferentes nas rotas. E esse tipo de coisa a gente vai aprendendo na prática, quando surge a necessidade do tipo, e se eu quisesse que tal coisa acontecesse nas minhas rotas? E aí você, enfim, pesquisa e descobre. Por exemplo, aqui esse filtro eu poderia colocar um outro nome nele. Então vamos chamar ele de, sei lá, não sei, vou colocar filtro em português, só pra ficar diferente. Tá, mas, sei lá, às vezes a gente acaba querendo coisas diferentes pra
por questão de fazer mais sentido no nome mesmo, né? Então aqui, ó, ficou filtro underline posts, tá? Mas olha só, no método, ou seja, no controller, na action ainda é filter, tá? Então ficou filtro, filter e filter. Ficou nomes diferentes. E, enfim, você poderia colocar outra coisa aqui, que seria, ele continuaria usando os dois, né? Essa tabelinha do Rails aqui, não sei se você já chegou nessa parte onde eu explico isso aqui no curso. Nessa rota aqui, essa rota é a da URL, ou seja, o que é mostrado no navegador, né? O que o usuário digita no navegador. Isso aqui é o controller mais a action, tá? O nome do nosso controller mais a action, ou seja, o método que está dentro da action. E aqui no começo é um helper que a gente pode usar nas views. Então, esse helper, por exemplo, poderia ser alguma coisa do tipo details, post, path, tá? Isso aqui vai... E aí, vamos imaginar que isso aqui seja um arquivo RB, tá? É um HTML RB. Aí a gente vem aqui e faz assim. Manda exibir isso aqui. Opa. Tá, isso aqui vai exibir a URL. Aí, sei lá, aqui poderia ser um link to, alguma coisa do tipo, né? Aqui joga para algum lugar. Vou chamar de link. E details post desse jeito aqui, tá? Só que como a gente tem um ID para passar, a gente passa ele aqui, tá? Assim que funciona, basicamente. Você também poderia passar uma instância de post que ele encontra. O Rails encontra esse ID automaticamente. Beleza? Então, essa que é a explicação dessa tabelinha, né? A primeira coluna é os helpers para a gente usar nas views. Aqui é o que vai no navegador, né? O URL que o usuário digita. E aqui a referência interna do controller e das actions. Né? E consequentemente, da view também. Né? Então, por exemplo, o index vai ser a view de index. É que algumas delas não vão ter views, mas enfim. Bom, basicamente era isso. Se ficou alguma dúvida, me manda que eu ou respondo por texto lá no Slack, ou eu gravo outro vídeo. O que não pode é ficar com dúvida. Então, se ficou alguma coisa faltando explicar aqui, ou se não ficou 100% claro para você, me avisa que eu te ajudo. Beleza? Grande abraço, sucesso e até mais. Tchau, tchau.